Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao conhecimento? Hoje a aula é sobre vias de administração, só que agora é a parte 2. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos as vias parenterais e interais. Mas para que você possa acompanhar junto comigo, eu vou iniciar o compartilhamento de tela com você e você vai dizer para mim se você está vendo o mesmo que eu. Está aparecendo aí? Olha que bacana. Eu trouxe uma frase muito interessante que ela fala o seguinte: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Bacana, né? Então, assim, nós temos um bom retorno quando nós ensinamos e aprendemos ensinando. Uns ensinam aprendendo, outros aprendem ensinando, e a professora hoje também é filósofa, né? Bacana. Vamos falar então do nosso assunto, mas eu quero que você tenha uma memória de elefante. Como? Vamos fazer uma revisão? O que a gente viu na aula passada? Na aula passada nós falamos das vias de administração dos fármacos, porém, essas vias de administração são vias enterais. Você consegue lembrar aí o que é? Você anotou direitinho? Então, essas vias enterais, quais são elas? A via oral, porque temos que lembrar que o medicamento ele é administrado via oral, ele passa pelo trato gastrointestinal, ou seja, ele passa pelo estômago e tudo que entra tem que sair, via anal, via retal, que é o caso do supositório. Lembra lá? Então, assim, alguns medicamentos, eles não podem ser partidos, cortados, por esse motivo. Quando a droga é estudada, cada uma faz efeito em um local específico. Então, pensando nisso, existe a via oral, mas tem um detalhe, ela é uma via enteral. E essa aqui, ó, a sublingual. O que a professora falou? Essa é de absorção rápida. Pois o medicamento aqui, normalmente paciente cardíaco, pois aqui, corrente sanguínea puxa o nosso sistema de defesa lá para fazer o medicamento aonde faz o efeito. E a via anal, o que acontece? Pois o supositório, lá no reto, ele é absorvido rapidamente também. E você lembra do que eu falei isso na aula passada? Porque tanto na via sublingual quanto na via retal, esse medicamento, ele faz uma ação via sistêmica. Ele é absorvido e faz a ação desejada. Se tem nessa aula ainda, eu tenho certeza que você anotou aí, sobre as vias parenterais, quais são elas? Eu vou citar de acordo com a pele, ó. A nossa pele tem a epiderme, derme e hipoderme. Ou seja, o medicamento, então, das vias parenterais, agora são as injetáveis, quais são eles? Intradérmica, subcutânea, endovenosa e via muscular, é isso? Endovenosa ou intravenosa é a mesma coisa. Intramuscular ou muscular é a mesma coisa, ok? Agora que a professora falou de tudo um pouco, a via oral, que é aquela via que nós temos vantagens e desvantagens. Que isso? A vantagem da via oral é que o custo do medicamento é mais barato, a via oral você não precisa de alguém para administrar, só que tem ali aquela desvantagem. O trato gastrointestinal, tem medicamento que é muito forte, tem droga que ela é muito forte, e tem que cuidar com a interação com leite, suco de laranja, tem alguns medicamentos que ele faz a interação com outros medicamentos. Mas se você, diante de tudo isso que a professora está revisando, você ainda ficou com dúvida, entra lá no grupo, assista a aula novamente, porque foi enviada uma atividade. Se mesmo assim você viu o vídeo, leu uma apostila e ainda ficou com dúvida, pergunta para a professora em particular, que eu estou à disposição. Porque hoje o tema é outro. Tem outras vias? Tem. Eu não vou falar tudo novamente. Tem a ocular, a transretal, a inalatória, enfim. Resumindo, o que a gente aprendeu na aula passada? Que as vias enterais, cada fármaco tem um lugar para ser absorvido no nosso organismo, certo? Então, o que determina pelo meio qual lugar que ele vai ser administrado, seja oral, seja na veia, é isso que diferencia, é a ação. Guardaram isso? Tem atividade na página 44 também a ser realizada. E hoje, o que a professora veio falar? Eu vim dar continuidade aos 5 certos. O que é isso? Ó, pega o lápis aí e vamos anotar. Vou compartilhar aí com você como os medicamentos são administrados.
Ah, agora você já consegue responder isso através das vias de administração, ok? O que são as vias de administração, professora? É aonde esse medicamento vai fazer o efeito, correto? Outra dúvida, então, como se chama para o local onde o medicamento vai ser administrado? A via de administração. Agora que você está bem afiado nessas respostas que a professora passou aí, olha só, respondem para mim então. Via de administração, de acordo com o lugar, é a rapidez. Ou seja, qual o medicamento que vai fazer efeito mais rápido? Aquele que você ingerir pela boca ou aquele que foi introduzido na veia? Tá pensando? Eu vou te ajudar com a resposta. Sabe qual é? Aquele que foi injetado na veia. Porque na veia, ou seja, a via endovenosa, injetou aqui, cai direto no coração. Só que aquele que é interal, que é pela boca, até que você toma ele pela boca, que ele chega no estômago. Olha a sequência. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. Aí o intestino delgado manda para o fígado. Fígado é ele que faz a metabolização de alimento e medicamento. E aí ele vai mandar para a corrente sanguínea. O medicamento ou vai ser eliminado pelo rim, ou vai ser eliminado pelas fezes, passando antes pelo intestino grosso, saindo nas fezes. Então, pensando no seguinte, tudo que é na veia é mais rápido? Pensou certo. É mais rápido pela boca ou pelo músculo? Se você pensou pelo músculo, a resposta também é correta. Vamos dar continuidade, porque existe algo chamado 5 certos. O que é esses 5 certos? Vamos pensar? O que a gente vai fazer para auxiliar, pensando assim, sua função como atendente de farmácia? 5 certos. Paciente certo, medicamento certo, a dose certa, o horário e a via de administração. Professora, você falou muito rápido, tá? Anota aí. Quais são os 5 certos que nos dá a garantia de que o seu serviço está sendo prestado corretamente? Paciente certo. Na hora da venda, você pergunta, esse medicamento é para você? A pessoa, nem sempre quem está comprando medicamento é quem vai tomar, correto? Primeiro, você vai orientar também. Perguntou o paciente certo? Você vai perguntar para o seu cliente. Qual que é a via? Ou seja, é oral, é pelo olho, é injetável, é inalatório? Ah, professora Evelyn, é claro que o cliente sabe disso. Não, o cliente nem sempre sabe. Nós sabemos. A professora está aqui para te ajudar, você tem um ótimo material de apoio, você sabe. O cliente tem dúvida. Quer ver eu fazer uma pergunta e você também ficar em dúvida? Olha só, um medicamento, você vai no otorrino, otorrinolaringologista, olha que nome comprido, né? É o profissional que cuida do nariz, ouvido e garganta. E o médico passa um medicamento, e aí? Qual que é a via de administração? É boca, é nariz, é garganta, é ouvido? Tá vendo? Por isso que é importante. O médico coloca lá na prescrição, mas enfatiza para o cliente, tá bom? Porque nós vamos falar daqui a pouco, sabe o quê? Algo chamado posologia. O que é posologia? Eu falei dos 5 certos, não falei? Paciente certo, via de administração. Um medicamento tomado na hora certa, ele é fundamental. E você quer saber por que ele é fundamental? Se um medicamento é tomado na hora certa, ele não vai correr o risco, um exemplo do antibiótico. Antibiótico é para se tomar de 8 em 8 horas, é de 8 em 8 horas. O máximo que dá para passar ali é 1 hora. Senão, vai perder a eficácia dele. Anotou isso? É muito interessante. Também você passar isso para o seu cliente. Então, e a dose? Se você tomar menos, não faz efeito. Se você tomar mais, intoxica o fígado. Então, é importante o cliente saber qual é a dose que ele toma? Sim. O médico coloca lá as miligramas na receita? Sim. Mas por que você não pode? Ou a dica que eu dou, por favor, faça isso. Pega ali a caixinha do medicamento, tem algumas farmácias que tem uma etiquetinha. Sabe aquelas etiquetinhas que os atendentes colam? Quando a farmácia não tiver, você vai pegar a sua caneta abençoada e vai colocar lá. Via de administração, se for oral, você vai escrever VO. A hora que esse paciente deve tomar. A dose que ele vai tomar. E essa droga certa, sabe o que quer dizer? Qual que é a duração que ele vai tomar esse medicamento? Tem medicamento que é de uso contínuo. Tem medicamento que não é de uso contínuo. Tem medicamento que vai tomar lá 7 dias, 10 dias. Você acha que isso é importante? É de extrema importância para que o tratamento do cliente seja o quê? Saia
tudo dentro do esperado. Ó, tô compartilhando com você. Posologia, então, é o modo que esse medicamento deve ser administrado. Ou seja, o cliente tem que saber as informações sobre a dose, o nome, tá vendo aqui? Conforme eu tô mostrando para você, nome, dose, horário, período. Quando você vai ao médico, quais as informações que você tem que saber do medicamento? É o mesmo que o nosso cliente. Não deduzir assim, o médico já informou para ele. Não. É repassar, é reforçar. Trabalho do atendente é trabalho de orientação, é trabalho de eficácia na qualidade ali da administração desse medicamento. Ficou claro? Ei, olha a professora falando de novo, é importante da qualidade do cliente. É sim. Se você passar as informações, seu cliente vai receber um tratamento adequado. Não passou, pode ser que seja, pode ser que não. Mas se fosse minha mãe, sua mãe, com certeza que a gente gostaria, né? Que o cliente recebesse um bom atendimento, que não houvesse falha nele. Vou continuar ali. Já que existe vias de administração, então, só reforçando, a aula passada eu enfatizei sobre as enterais, ou seja, boca, estômago, intestino, ou seja, aquelas que são feitas pelo reto. Hoje eu vou reforçar e bater na tecla sobre as parenterais, ou seja, as injeções. As injeções, lembrando bem que eu posso ensiná-los a fazer, mas vocês não têm habilitação para fazer medicamento injetável, correto? Desde o primeiro dia de curso, nós deixamos bem claro que a professora vai ensinar, mas a atendente de farmácia não faz medicação parenteral. Foi clara? Conseguiu receber as informações que a professora está passando? Bacana. Guardem lá, então. Vamos imaginar nossa pele. Essa camada externa da nossa pele chama como? Epiderme? Ah, quer dizer que você prestou atenção na aula de anatomia, né? Epiderme. A segunda camada, derme e hipoderme. Então, são 3 camadas. Observe essa imagem. A medicação intramuscular, sabe o que muda nela? A agulha. A agulha é maior. A subcutânea é um pouco menor. Vamos falar em tamanho? É como se fosse assim. Por quê? 13 por 4,5 é o tamanho da agulha que se faz insulinas, medicamentos anticoagulantes. Vou dar um exemplo. Tem um anticoagulante. Se você estiver anotando, anota aí com muito carinho. Anticoagulante, eu dou um exemplo, a heparina. Heparina é um medicamento que ele interfere na coagulação ali no tratamento, aonde teve um acidente, o médico prescreve heparina. O paciente tomar 30 dias consecutivos ali para evitar o quê? Trombose. É essa via de administração que eu estou compartilhando aqui. Subcutânea. É na terceira camada da pele, ó. Eu vou mostrar o músculo tchauzinho para você. Ó, a pessoa tá forte, ó. Aqui, ó, subcutâneo. Aqui, ó, nessa região aqui, é a região onde é feito subcutâneo, que é onde faz insulina, é onde faz o anticoagulante que eu citei para você. Por que você precisa saber disso? Eu preciso que você anote isso, porque na farmácia são vendidos seringas para realização da aspiração de insulina. Então, você precisa saber que para a insulina, a seringa é a seringa de 1 ml, ela é vendida por unidades, é graduação, se chama o nome de graduação, tá? É a insulina, e grande parte das farmácias já vem tudo prontinho já, a agulha e a seringa. Se não vier, a seringa é 13 por 4,5. Desculpa, perdão. Recalculando, a seringa é de unidades e a agulha é 13 por 4,5. Anotou? Falei bem pausadamente, bem bonitinho. Se você pegar a sua apostila e seguir as informações que a professora está falando, lá na página 46, aonde está exatamente, aqui uma imagem, está mostrando lá, ó, a seringa, o que é o corpo, o que é a agulha. Essa via intradérmica que você está vendo aí, ela é pouco usada na farmácia. Sabe em que caso que nós usamos essa via de administração? Ah, se você pegar o seu braço e olhar aí, olhou? Tem uma marquinha? Se tem uma marquinha, quer dizer que você foi imunizado contra o quê? Contra a tuberculose. Então, quer dizer que... E se você for alérgico? Também.
Essa via de administração ela é utilizada, no caso, quando o paciente tem o quê? Alergia. Ela não é muito utilizada, tá? Isso intradérmica. A subcutânea, ela é muito para insulinas, ou seja, para pacientes diabéticos. Ou seja, você vai vender a agulha de 1 ml. Ou seja, essa agulha de 1 ml ela é fracionada por unidade. E a agulha, 13 por 4,5. Tem também na sua apostila, seguindo essa linha de raciocínio, a injeção intramuscular. Antigamente, não sei se você vai lembrar, né? A professora é mais antiguinha, assim. Tem um medicamento chamado Voltaren. O Voltaren, ele era muito feito no braço. Só que daí começou a acontecer muito problema. Esse músculo aqui dessa região, ele chama-se deltoide. Anota aí. Se você lembrou desse nome, quer dizer que você lembrou da aula do sistema muscular. Nós temos 3 tipos de músculo no corpo humano. O músculo, quais são eles? O músculo de ação voluntária, que é esse que é preso ao esqueleto. Existe o músculo de ação involuntária, que é aquele que é o do coração. Você não fala pro coração, bata coração. Coração, pare de bater. Você não fala pra bexiga, enche, para de encher, útero, tenha cólica, contraia. Não. Então, lembrando bem. Músculo de ação voluntária preso ao esqueleto. O de ação involuntária, que é um exemplo do coração, do útero, de dentro das artérias, esse é involuntário, ok? Por que a professora lembrou disso? Porque não se faz, antigamente era muito comum fazer medicamento intramuscular em farmácia. Hoje em dia não é em qualquer farmácia mais que faz. Por quê? Muito problema. A atendente não tem habilitação para fazer o medicamento, fazia, necrosava, matava, que morria esse tecido do paciente. Qual que é a conclusão? Tecido necrosado, o paciente ia ter que fazer desbridamento ou debridamento, é a mesma coisa. É retirado daquele tecido morto ali e fazer enxerto. Sério isso? Muito sério. Medicamento que não é feito no local correto, qual que é a conclusão que pode acontecer com ele? Um exemplo, glúteo. É aqui, nas nádegas. Como que é feito? Divide a nádega ali em 4. Quadrante superior externo. É nessa região aqui que é feito. Só que no meio ali da nossa nádega, no meio da nossa perna, passa um nervo chamado ciático. E se o profissional for lá, faz lá, ó. Pega ali. Aqui tá a seringa de 10. Aspira bem bonitinho, faz tudo certinho. Só que na hora que ele faz no local errado. Qual que é a conclusão do que pode acontecer? Paralisar a pessoa e ela ficar sem andar. Olha que bacana, tá? Aqui que eu deixei para mostrar para vocês. Essa seringa aqui, ó, que eu falei para vocês que vende lá na farmácia, ó. Essa seringa é de 1 ml. Ou seja, ela é de unidades. A diferença, eu falei a respeito da... Olha aqui. Opa, tá vendo aqui? Tão fininha. É essa agulhinha aqui que se utiliza para acoplar aqui, a essa seringa, para fazer insulina. Diferente dessa aqui, ela é um pouco maior, ó. É maior? Vamos comparar aqui? Ajuda a professora. Você acha qual que é maior aqui na imagem? Essa ou essa? É claro que é essa daqui, porque essa daqui que é a muscular, entendeu? Essa é subcutânea. Acopla aqui. Essa seringa de 10. Então, lembrando, vamos recalcular até agora. A professora falou que existe a via intradérmica e subcutânea. Nessas vias são utilizadas seringas de 1 ml e agulha 13 por 4,5. No músculo e na veia, essa daqui, ó. Seringa de 10. Existe seringa de 5? Existe. Existe seringa de 3? Existe. E existe uma seringa de 20. Essa é um pouco maior. Essa seringa de 20, sabe quando que ela é utilizada? Na veia. Então, você vai ter uma atividade para responder, eu vou colocar lá no grupo e você vai responder para mim o seguinte. Qual dessas vias aceita maior número de líquido? É no subcutâneo? É intramuscular? Ou é na veia? Se você responder na veia, é o lugar certo. Vai acertar na veia. Entendeu bem? Então, continuando ainda, agora que eu mostrei para vocês as seringas, as agulhas, a professora vai ensinar para você uma coisa muito interessante, assim, ó.
Existem vias parenterais, que elas são vias especiais. Sabe o que isso quer dizer? Não sabe? A professora vai explicar. Quando a pessoa tem água no joelho, já ouviu a expressão água no joelho? Então, água no joelho vai ser introduzida ali, ó, no meio da patela lá, antigamente era chamada de rótula. É aquela bolinha do joelho, o médico vai introduzir e a administração do medicamento é feita lá, ou a retirada. Existe uma via chamada intraperitoneal, é nessa região aqui, ó. O peritônio é uma camada que ela protege as nossas vísceras, tá? Aí nesse local acumula muito líquido. Sabe quando isso acontece? Quando o paciente entra nos rins. Então tem que drenar o peritônio. Existe outra via chamada subaracnoide. A nossa cabeça, aqui, ó, nosso cérebro, ele é protegido por 3 camadas. Sabem quais são essas camadas? Via mater, dura mater e aracnoide. Nessa região é colocado um catéter para drenar líquido. Também é conhecido como uma via parenteral. Só que essas vias que eu estou compartilhando com vocês não está em sua apostila. Ela é para nível de conhecimento. Elas não são usadas em âmbito hospitalar, tá? Outra parenteral indireta é a via ocular, inalatória, vaginal, tópica e auricular. Professora, e aí? Quanto existem informações? Sim, existem muitas informações e elas são, assim, muito bacana você parar, anotar, seguir ali na apostila de acordo com o que eu fui falando. Por quê? Para que você entenda que você vai vender o quê? Olha nessa imagem, agulha e seringa. Que a agulha tem algo na ponta chamado bisel, por isso que não pode rir com a agulha, tá? Pode acontecer acidente. E tem muitos cuidados sobre essas vias, porque cada uma, ela tem ali um cuidado especial e redobrado. Porque as vias parenterais, elas lidam com agulha, onde pode acontecer acidente de trabalho, aonde pode acontecer uma série de coisas. Não será a área de atuação de vocês, mas é importante que vocês saibam que vocês irão vender esse tipo de material, ok? Só reforçando para a gente encerrar nossa aula, via endovenosa ou via intravenosa é a mesma coisa. É a injeção que você introduz, entra na corrente sanguínea, vai direto no coração. Relembrando, então, via intramuscular, os locais principais que são utilizados é o glúteo. Tem o do braço? Tem, o deltoide. Mas hoje em dia não se faz mais, porque esse músculo, ele consegue absorver pouca quantidade. E aí? Qual que é o lugar que entra maior quantidade mesmo? Tá lembrando que eu falei? Então, vamos relembrar. É na veia ou no músculo que vai mais líquido? Ah, já sei, você respondeu que é na veia. Acertou na veia. Esse daí eu estou reforçando várias vezes para que você saiba que músculo não se recebe grande quantidade de medicamento. Ou seja, não dá para diluir muito. Se não dilui, dói. E toda droga, ela vai sempre trazer um benefício e alguns malefícios. Não vou nem citar aqui. A única coisa que eu quero que você saiba aqui, existe um músculo chamado deltoide, dorso glúteo. Vou mostrar para você que é uma técnica que ela é utilizada. Não são nem todos os profissionais que sabem como utilizar essa técnica. É aqui, ó, na região do quadril. O profissional faz uma medição. Não vai dar para mostrar muito para você, mas observe aqui essa imagem, ó. Tá vendo aqui? É colocada a mão nessa posição aqui e vai no meio do ossinho do quadril. Lembra quando eu dava aula do Zé lá que eu mostrava o quadril? É uma via, então, que ele é utilizado em âmbito hospitalar. Guardem isso. Músculo lateral da coxa. Ouviu esse barulhinho? É aí que é o lugar. É diretamente na coxa. É o local intramuscular. Existe ainda as vias subcutâneas. Vou reforçar de novo. É usado vacina, anticoagulante e insulina. Mas o que é insulina? Insulina é um hormônio. Quem tem diabetes tem falha na produção de insulina. Lembra que eu falei do pâncreas? Lá em anatomia. Professora, eu estou em dúvida. Pega a apostila da anatomia, localiza lá sistema digestório e o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, os 3 auxiliam o quê? Na absorção de medicamentos e de alimentos. O fígado é o principal.
Mas o pâncreas e a vesícula, ele tá ali, ó. E quando ele para de funcionar, ele para de liberar esse hormônio. É onde a pessoa tem que comprar a insulina, onde? Ou na farmácia. Ok? Guardaram bem? E reforçando, seringa de unidade é a seringa adequada para o paciente que toma o injetável. E na farmácia agora tem algumas novidades. Existe a insulina que é por caneta. Aí o paciente vai comprar só a agulhinha. Caneta isso fica para uma outra aula, eu explico novamente. O início da próxima aula, eu comento com você e te mostro qual que é essa caneta específica. Combinado? Bom, encerrando então a subcutânea, agulha 13 por 4,5. O ângulo, se você estiver fazendo com agulha e com caneta, desculpa, com a agulha é uma coisa, que é acoplada à seringa. Caneta não se precisa fazer prega, tá? Paciente que usa insulina caneta, ele apenas faz a asepsia no local com álcool, o local onde vai ser injetado e aplica. Só segura firme a pele ali, segura bem firminho e faz. Quais são esses locais? Repetindo, aqui, ó, aonde você pode segurar, o músculozinho ali do tchau, ó, é aqui, não é aqui em cima, é aqui atrás. Na barriga, você vai pegar o umbigo, 2 dedos para cima, vai fazer um quadrado. Não se faz medicação no umbigo, tá? E na lateral da coxa. Depois eu vou mostrar em imagens disso para vocês, tá bom? Prosseguindo ainda, professora, você fica preocupada? Olha lá, ó, não pode fazer tanto lá em cima, não. Como é que a gente faz o intramuscular, então? Tem que pôr os 4 dedinhos. Cada hora a professora volta preocupada, fica preocupada. Eu gosto que as coisas fiquem bem claras. Na farmácia é vendido algo chamado abocate. Anotem aí, anotaram? Abocate tem tamanhos diferentes. Sabe para que você precisa de um abocate? Para funcionar a veia. Por isso que eu falei para vocês. Vocês podem não saber o que é, mas é importante vocês saberem que vocês irão vender esse tipo de produto. O abocate é um catéter que ele é introduzido na veia. Ele tem como se fosse um guia. O que é enfiado ali na veia do paciente é uma agulha. Entendeu? Mas a hora que você puxa, a agulha sai e o que fica lá dentro é só o quê? Um plásticozinho. É caro, de acordo com a marca aí, um abocate ele gira em torno de 50 até R$ 85. Poxa, então é caro, né? Por isso que o pessoal que trabalha aí em home care tem que ter uma atenção especial para não ficar perdendo a veia do paciente, porque é um custo elevado ficar perdendo 2, 3 vezes no dia, e isso, se o paciente tiver que pagar, é muito ruim, com certeza. Ok, então falei bastante ali que tem que ter cuidado com os riscos. A história do cliente ser internado, o pessoal da enfermagem não são todos que de repente prestou bem atenção na aula, não vou nem falar nada a respeito não, mas essa história de ficar injetando ar na veia não é algo recomendado não. Por quê? A trombose, dá coágulo onde não deve dar. Mas isso vai ficar para uma outra aula, ok? Professora, quanta informação, sim. Se hoje você entendeu que existe via intradérmica, se você guardou bem que existe via subcutânea e que essas vias elas se diferenciam tanto pelo calibre, pelos tipos de agulha e seringas e principalmente materiais que vocês irão vender. E tem que aprender direitinho. Quando a gente voltar para o presencial, eu estou aqui à disposição de vocês para que vocês possam ver uma a uma, separado. Se tiver ainda alguma dúvida a respeito desse assunto, a professora recomenda que, se você tiver alguma dúvida, pergunta ali para mim pelo WhatsApp, quer colocar na turma, coloque na turma, não sabe o que fazer, como é que é, porque essas vias, elas oferecem o quê? Risco de infecção, mas a professora quer que você realize uma breve leitura na apostila, nela consta tudo como funciona ali, ó, como deve ser o preenchimento, qual material que deve ser utilizado para cada via dessa. Ok? Ficou bem claro? É interessante saber que, a partir do momento que uma via fica ali exposta, um paciente fica muito tempo com esse abocate, ele pode ter uma infecção? Pode. Ficou vermelho ali, deu febre, tem que ser retirado? Sim, para ontem.
Mas o mais importante que eu quero que você tenha absorvido dessa aula é o seguinte, que as vias de administração, seja intravenosa ou endovenosa, ela permite tanto poucas unidades como grandes volumes de medicamento. Isso é verdadeiro? Claro que isso é verdadeiro, com certeza. Que os medicamentos parenterais precisam de cuidados especiais? Com certeza é uma verdade. Senão qualquer um saia podia enfiar na agulha em todo mundo. Mas isso não é a nossa realidade, correto? E as vias parenterais deixam portas de entrada de bactéria? Sim. Justifique. Como é que você vai justificar isso? Nossa pele é uma roupa de mergulho. O que acontece com uma roupa de mergulho quando ela fica furada? Ah, você respondeu. Ela entra água, professora? Sim. Nossa pele, quando fica aberta, ela também. Ela fica exposta a entrar tanto tanto, eu ia falar bichinho ruim como bichinho bom, não, fica suscetível a entrar o quê? Agentes que vão trazer doenças, as bactérias, ok? Por isso, a partir de hoje, uma dica da aula, respeite mais o seu pus, viu? Quando você vê aquele pus, aquele negócio nojeitão ali, pense, ali morreram bravos heróis lutando para preservar a saúde do teu corpo. Então, não fique com nojo. Viu ali? Água, sabão, uma boa alimentação, aumente a ingesta de água e se estiver tomando antibiótico, reforçar para o cliente que tem que ser tomado nos horários recomendados, ok? Quanto tempo o antibiótico começa a fazer efeito? Depois de 72 horas. Mas isso eu vou deixar para uma outra aula, ok? Vou estar enviando daqui a pouco, a professora está encerrando aqui a nossa aula, vou enviar a atividade lá no grupo, onde você vai ver esse vídeo na íntegra, vai pegar a apostila, realizar uma breve leitura, e se ficou alguma dúvida mesmo assim, faça a mensagem para mim, estou à sua disposição, tá bom? Próxima aula, o que nós vamos falar? Eu vou falar para vocês sobre a bula. Quais as informações que são importantes e que constam lá na bula? Como é que é a sequência da bula? O que vem primeiro, o que vem final? O que a Anvisa diz que tem que ter lá na bula? Se não assistir a próxima aula, já sei, você não vai saber da resposta. Posso tomar antibiótico com leite? Ele faz mal? Se você ficou curioso com a próxima aula, porque eu vou estar aguardando por você. Eu vou encerrar essa aula, sabe, te dizendo o quê? Que a nossa vida, ela é feita de escolhas. E nós fazemos as escolhas, e seja elas boas ou ruins, o que nós plantamos, Deus nos dá a oportunidade da semente. Mas tudo que nós plantamos, a certeza que nós vamos colher. Então, plante coisas boas, palavras positivas na vida das pessoas e por onde você for. Leve a alegria de viver. Em momentos de dificuldade, vamos ser luz na vida das pessoas. Vamos mandá-las para frente. E eu estou aqui. Vou interromper o compartilhamento de tela com vocês, deixando um grande abraço. Fiquem com Deus. Estudem, mais uma vez eu vou reforçar. Não fiquem só ali aguardando a aula, respondendo questão. Leia a apostila, pesquise. Eu estou à disposição de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.